Olá pessoal, no Questões de Química de hoje, nós vamos resolver uma questão de nível de graduação da prova ENAD 2008, cuja a grande área é a fisicoquímica e que envolve três grandes temas da fisicoquímica: a termodinâmica, o equilíbrio químico e a cinética química. Por causa do conjunto desses temas, eu classificaria essa questão, né, em nível 3, de níveis 1, 2 e 3, mais ou menos como fácil, médio, mais difícil, eu colocaria aí como nível 3. Ok, então vamos lá fazer a interpretação da nossa questão. Me acompanhe na leitura. É o processo Haber-Bosch para a produção de amônia, né? Então, nosso foco aqui é a produção de amônia. Se baseia na redução catalítica de N2 pelo H2 sob altas pressões. Ok, até aqui não temos muito segredo e, inclusive, podemos, né, descrever que esse processo, né, será N2, né, gasoso, mais H2 gasoso em equilíbrio, gerando amônia, NH3. Qualquer um de vocês que chegar nesse exercício provavelmente não vai ter dificuldade em escrever essa equação e fazer o seu balanceamento, né? Então, a gente vai ter 1 de N2 para 3 de H2, gerando 2 de NH3. Então, é o que a gente pode fazer até aqui, já escrever esse processo citado e sua estequiometria. Continuando, uma das alterações introduzidas no processo foi a utilização de CH4 como fonte de H2. Então, veja bem, esse H2, né, ele está vindo aí de um processo secundário, né, do aproveitamento aí de CH4. A reação catalisada entre CH4 e vapor de água gera o H2, o CO e o CO2. Então, ele está dizendo para a gente que quando o CH4 reage com vapor de água, H2O gasoso, ele está gerando aí, vamos colocar aqui a princípio em equilíbrio, H2 gasoso mais CO mais CO2. E esse H2 é o que está sendo utilizado na produção da amônia. Continuando, viemos até aqui. Depois das etapas de purificação, traços de CO, que poderiam envenenar o catalisador à base de ferro, são retirados sobre um catalisador de níquel, que leva o CO a CH4, em presença de H2. Então, há um segundo procedimento aqui, de que ao produzir esse H2, né, eu corro riscos de trazer para o meu processo principal aqui, traços de CO. Então, é realizado um segundo procedimento, né, de retirada do CO, que na presença de um catalisador de níquel
vai gerar mais CH4 na presença, né, do H2. Para esse segundo processo, onde esse CO, né, é transformado em CH4 na presença de H2, eu tenho a seguinte lei de velocidade, né? V igual a minha constante de velocidade, a influência da concentração do CO por ser um gás está dado na forma de pressão, né? Vou tirar essa raiz aqui do H2 e vou colocar como elevado a meio, né? Para a gente lembrar que isso aqui, né, está relacionado, né, à ordem, né, da influência da concentração dessa espécie na velocidade da reação. Isso aqui vai ser tudo dividido por 1 mais B mais pressão de H2. Também vamos lembrar que aqui nós temos o expoente 1, né, como indicando, né, uma ordem 1 aí. Bom, vamos ver o que se pede agora. A respeito desse sistema foram feitas as seguintes afirmações. Letra A. Temos 4 afirmações e vamos avaliá-las. Afirmação 1. A formação da amônia a partir dos reagentes em seus estados padrões é um processo espontâneo. Bom, vê-se que dá para notar que a gente tem aqui valores de entropia, a gente tem valores de entalpia, então nós estamos falando aqui de termodinâmica, né? E em termodinâmica, para a gente dizer se um processo é espontâneo, a gente precisa conhecer, né, o valor da energia livre de Gibbs desse processo, né? Se ele for inferior menor que zero, esse processo será espontâneo. Já nota-se aqui no nosso painel que nós não temos valores de energia livre de Gibbs, mas temos valores de entropia, de entalpia, e é dado um valor de temperatura, pelo menos a temperatura para esses valores, né, de entalpia e entropia fornecidos. Então, significa que é possível resolver essa equação. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, pois nós temos as três grandezas, ΔH, T e ΔS. Então, seria possível, nesse caso, chegar no valor do ΔG, correto? Bom, nós escrevemos aqui a nossa reação, ó, aqui do lado esquerdo, quando a gente escreveu a reação do nosso processo aqui, do N2, né, H2. Qual que é a entalpia desse processo? Então, aqui a gente tem algumas ideias básicas da primeira lei da termodinâmica. A gente estuda esses itens quando estamos estudando a primeira lei da termodinâmica, né? A entalpia de reações. E nesse caso a gente tem uma coisa específica que nessa reação os dois reagentes são substâncias simples, né? Então teriam entalpia de formação zero. Então a entalpia dessa reação é dada simplesmente pela entalpia de formação da amônia, é dada aqui, né, com o valor de menos 11.040 calorias por mol a menos 1, né? Então, nós vamos fazer ΔG é igual ΔH menos, só que são 2 mols, né, na estequiometria da nossa reação. Ok? Está aqui 2 mols. Então, nós vamos multiplicar isso aqui, né, por 2. Então, 11.040 multiplicado por 2, nós vamos ter menos 22.080 menos
Nossa temperatura será de 298 Kelvin. E nosso ΔS tem que ser calculado, né, baseado aqui na estequiometria da reação. Então, a entropia do N2 está dado aqui na tabela, né? Depois, a entropia do H2 você vai ter que multiplicar por 3, em função da estequiometria ali da reação. Então, isso vai dar um valor de 93,6. Tá? Aqui é multiplicado só por 1. Nós vamos formar duas amônias, então aqui você vai ter que multiplicar por 2. Né? Nós vamos ter aí um valor de... nós vamos ter um valor de 92, né? E aí, assim como a gente trabalha com a entalpia, a entropia é a mesma coisa, né? A entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, você vai ter um ΔS de aproximadamente menos 47,4. Olha, eu não estou levando em consideração as unidades. Por quê? O ΔH é dado em calorias por mol a menos 1, certo? A temperatura em Kelvin. A entropia em caloria por Kelvin menos 1 e mol a menos 1. Então, quando eu multiplicar, né, temperatura vezes entropia, eu vou eliminar, né, a unidade Kelvin. E eu vou ficar, então, com Gibbs com unidade de caloria por mol a menos 1 no final da minha continha aqui. Bom, o que a gente vai ter aqui no final se você continuar resolvendo? Menos 22, 0,80. Agora, menos com menos, aqui, ó, menos com menos é mais. 298 vezes 47,4, eu vou ter aproximadamente 14.125,2. Você está numa prova de qualquer exame, você não precisa ficar, você não tem calculadora, né? Você não precisa ficar calculando isso aqui. Você já pode parar aqui. Por quê? O ΔH, né, negativo, é maior que o T ΔS positivo, correto? A nossa parcela ΔH negativo está maior que a nossa parcela T ΔS, que está com sinal positivo. Ou seja, esse ΔG ele vai ser, né, menor que zero. Ah, quanto? O exercício não quer isso, gente. Tá? O exercício não está perguntando para a gente o valor. Se ΔG é menor que zero, então a afirmação 1 é verdadeira. Ok? Vamos para o item 2. Na formação da amônia, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio da reação na direção dos produtos. Ó, vou colocar um aqui para tentar organizar meu pouco espaço aqui. Então, aqui é 1. Aqui eu vou resolver o item 2. Aumentar a temperatura da formação da amônia desloca o equilíbrio na direção dos produtos? Bom, eu tenho ali os reagentes em equilíbrio com os produtos e pela entalpia eu sei, né, que essa reação ela é exotérmica, está com sinal negativo, né? Então eu tenho um ΔH menor que zero. Aqui nós caímos no conteúdo de equilíbrio, né? Na parte de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio químico,
Para reações, né, exotérmicas, quando você aumenta a temperatura, certo? Aumentei a temperatura, né? Aumentei o calor na minha vizinhança dessa reação, ok? Só que a reação acontece liberando energia, liberando calor. Se eu aumento o calor do meio, ela não vai ser favorecida. Então, ao invés de se deslocar na direção dos produtos, ela vai se deslocar aqui na direção dos reagentes. Tá? Então, já podemos concluir, né, que a afirmação 2 ela é falsa. 3. A reação de conversão de CO em metano é de primeira ordem com relação ao CO. Então, para responder nosso item 3, tá? Para responder nosso item 3, a gente vai recorrer à lei, né, de velocidade. A gente vai recorrer à lei de velocidade da reação. Então, o item 3, ela vai exigir da gente conhecimento de cinética. A questão envolve toda a fisicoquímica, né? E a equação cinética era V igual a K vezes PCO, né, vezes pressão de H2 elevado a meio, dividido por 1, mais um fator, mais uma constante aqui, né, um fator de correção B, multiplicado mais uma vez. Vou colocar o expoente 1 para ressaltar, né? Então, onde está a influência do CO nessa lei de velocidade? Está aqui. Né? E qual é a sua ordem? Elevado a 1. Né? Ela vai ter ordem 1, a de primeira ordem. Então, sempre que eu dobrar aí a concentração de CO, a pressão de CO, eu vou ter a velocidade vai dobrar também. Então, é de primeira ordem. E aqui eu tenho 3 como verdadeira. O que a gente já poderia eliminar aqui? Olha só. Aqui não tem 3, posso eliminar a letra A. 1 em 3, ok, por enquanto está batendo. 2 a gente classificou como falsa. 2 como falsa. E a letra E não está incluindo a 1. Então, nós já poderíamos, né, afirmar aqui com tranquilidade que a resposta correta é a letra B. Vamos tentar conferir, então, se de fato a afirmação 4 ela é falsa. Vamos lá. Na conversão de CO em metano, o aumento da concentração de H2 acelera a reação. Caímos numa questão de cinética de novo. Voltamos para a lei de velocidade, mas eu vou trocar o meu slide aqui, porque aparentemente temos uma questão não tão trivial assim, e talvez por isso, né, talvez por essa razão, conseguimos já eliminar esse exercício, né, resolver esse exercício, ou chegar ao seu final analisando as 3 primeiras afirmativas. De novo, você está resolvendo o exame, você vai marcar a letra B e vai embora. Aqui, nós vamos só tentar escorrer um pouquinho, né, sobre essa questão da influência. Será que dá para tirar alguma informação, né, de como que a concentração de H2 influencia na velocidade desta reação? Né? Nós temos essa situação
aqui. Correto? Bom, o nosso problema principal aqui é que a influência do H2 ela aparece duas vezes, né, na nossa equação. Nós temos o H2 aqui, elevado a meio, e nós temos o H2 aqui, elevado a 1. E a gente precisa, de alguma maneira, elocubrar um pouco sobre, né, essa relação. E qual será essa relação da pressão de H2 elevado a meio no numerador e a pressão de H2 elevado a 1 no denominador? Essa relação entre a aparição de duas vezes aqui, a influência do H2 na equação, que influência vai trazer para a minha velocidade? Bom, aqui a gente tem uma soma que já nos atrapalha um pouco, porque a gente não pode, né, fazer nenhuma relação matemática simples entre esses dois fatores no numerador e denominador. Aqui a gente tem uma constante, né, um tanto desconhecida, e para a gente imaginar, né, qual que é a influência particularmente desse fator no denominador, a gente vai ter que imaginar alguma coisa aqui para B, né? Por exemplo, vamos imaginar, né, que vamos pegar valores, né, aleatórios, né? Vamos imaginar aqui uma situação com valores hipotéticos, tá? Vamos imaginar que, sei lá, eu tenho uma constante K igual a 1, eu tenho uma constante, uma pressão PCO igual a 1 também, mas eu tenho uma pressão de H2 igual a 2. Vou colocar, vamos usar 4, né? Já que vai ser raiz. 4. Agora, vamos imaginar que esse B, perceba, eu não vou chegar muito longe se eu mantiver aqui 1 mais, nós já chutei aqui um valor de pressão de H2 igual a 4, né? Vou colocar aqui 4 B. E estou dependendo muito desse B, né? Vamos imaginar que esse B seja muito pequeno, né? Tão pequeno que a gente possa aproximar isso aqui a 1. Então, isso aqui não ia mudar, não influenciar muito nesse 1, e tudo que tiver no numerador dividido por 1 vai dar ele mesmo, certo? Então, vamos imaginar agora um outro valor hipotético, mas nós vamos aumentar a pressão, né, de H2, concentração de H2, vamos jogar aqui para 16. 16 elevado a meio. Agora, aqui embaixo, no denominador, esse aumento, né, não vai ter muita influência, porque nosso B é muito pequeno. Então, vai ficar, né, dividido. Aqui, na verdade, seria 8 agora, né? Corrigir. 8 não. Desculpa. 16, né? A gente teria um 16B. Só que, de novo, o B é tão pequeno que a gente pode cortar, né? Ficaria tudo dividido por 1. E, no final das contas, quando a gente aumenta essa concentração, né, da pressão de H2, nessa situação de um B muito pequeno, nós teríamos um aumento, né?
nós vamos ter um aumento entre a primeira situação e a segunda, nós vamos ter uma influência, um aumento no resultado de V. Então, para essa situação de B, sim, o aumento da concentração de B vai influenciar. O aumento da concentração da pressão de H2 vai influenciar na velocidade, vai aumentar a velocidade dessa reação. Mas, se a gente pensar uma segunda situação, onde, e aí eu vou usar os mesmos valores, uma constante 1, uma pressão de CO igual a 1, uma pressão de H2 valendo 4, né? Elevado a meio, dividido. Mas agora, se o nosso B for muito grande, se esse B for muito grande, quem não vai agora ter influência é esse 1, né? Se esse valor de B for muito grande, esse 1 não vai influenciar muita coisa, né? no nosso fator aqui 4B, certo? Então, se desta vez o meu valor de B já é razoavelmente grande, a ponto de esse 1 não ter influência nenhuma, quando eu aumento a minha concentração de H2, né? Se eu aumentar isso aqui em quadruplicar, aqui, para um B muito grande, isso aqui embaixo vai quadruplicar também. Então, um fator muito grande aumentará 4 vezes. Esse 1 praticamente não vai ter influência. E desta vez, né, com um denominador muito grande, o aumento da concentração de H2, ele tenderia a acontecer o quê? A diminuir a velocidade desta reação. Tudo bem? Então, não dá para a gente chegar num valor exato aqui, né? Então, se a gente for resolver a influência do H2 sobre a velocidade da reação usando a lei de velocidade fornecida, esse fator B, né, nos atrapalha um pouco aqui. Então, nós podemos pensar em duas situações extremas. A gente pode imaginar um B, né, muito pequeno, onde ele não teria muita influência, né? Embora o denominador, até nessa situação de um B muito pequeno, ele aumentasse, só que aumentaria, ele aumenta, mas aumentaria numa quantidade muito pequena, a ponto de não influenciar o aumento no numerador, e nesse caso a gente teria um aumento de velocidade. Mas a gente tem uma situação bastante abrangente aqui, que se essa constante B, né, tiver um valor aí, um valor relativamente considerável, quando a gente aumenta a concentração de H2, nós vamos ter um aumento muito grande no denominador dessa equação, né? E quando a gente tem um aumento muito grande no denominador dessa equação, de uma situação de aumento de concentração de pressão de H2, ao aumentar o denominador, nós vamos ter um resultado final de velocidade menor para aquela situação onde houve o aumento da concentração, pressão de H2. E, portanto, voltando aqui, a gente confirma, né, que na conversão olhando a afirmação 4, na conversão de CO em metano, o aumento da concentração de H2, né, ele não acelera a reação, ok? Então, nós teríamos aqui
falso, tá? Então, para analisar as 4 afirmativas, sem dúvida, essa questão é uma questão, né, de patamar aí, de nível 3, né? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Bom, vamos comentar essa questão nos comentários aqui do vídeo. Deixem comentários, dúvidas, discussões. A ideia aqui é discutir. Vamos refinar nossos conceitos, nossas ideias e treinar exercícios, certo? Abraço.